Algumas palavras não deveriam ser esquecidas, ditas no momento mais escuro da história, mas que ecoam até hoje. Pai, perdoa-lhes. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são apenas palavras, mas é a voz da nossa redenção. A frase de Jesus, tenho sede. E o 28 termina justamente com essa frase, tenho sede. E aí ele entra o 29, que diz assim: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe a deram à boca. Ou seja, Jesus disse, tenho sede, e lhe deram vinagre. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. De novo, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Oremos. Pai de amor, a começar em mim, fala aos nossos corações, quebranta os nossos corações nessa noite. Que o seu Santo Espírito possa agir em cada um de nós através da sua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Creio que uma sensação complicada na vida de cada ser humano, de cada um de nós, é quando algo que pretendemos fazer fica inacabado. Aí muitas vezes você deita no travesseiro, mas a mente ela não desliga, porque algo está pendente de fato. Talvez uma conta para pagar, uma conversa que às vezes você precisou ter com alguém em especial, um problema dentro de casa. Quem aqui não tem problema dentro de casa? Às vezes acontece, faz parte. Uma decisão às vezes importante que nós precisamos tomar, uma preocupação com um filho, com talvez uma enfermidade, às vezes nossa, às vezes de alguém muito querido, um medo do futuro. A vida da gente é desse jeito. E a gente está sempre, parece que, correndo atrás das coisas. Estávamos, na sexta-feira, reunidos em casa com alguns irmãos, e falávamos dessa correria do dia a dia, e que nessa correria, muitas vezes, algumas coisas ficam para trás. Algumas coisas que queríamos, muitas vezes, terminar, não conseguimos, não porque não quisemos, mas porque por algum motivo não conseguimos. Porque outra coisa mais importante, um problema mais relevante surgiu. Até comigo recentemente, na quinta-feira, aconteceu assim. Eu tinha no trabalho 6 coisas que eu precisava fazer, eu listei as 6 coisas. Deu 9 horas da manhã, 5 pessoas de departamentos diferentes me ligaram pedindo alguma coisa urgente. E as 6 coisas ficaram para a sexta. Porque a gente quer fazer, a gente se programa muitas vezes, mas não conseguimos terminar. Termina um problema, às vezes aparece outro. Você quita uma dívida e aí vem outra preocupação. Resolve uma fase difícil. Para quem gosta de futebol, tem um locutor aí que diz, que fase, né? Às vezes você termina uma fase difícil e começa uma ainda mais difícil. Talvez o mais cansativo de tudo não seja nem às vezes as coisas externas que acontecem, mas as internas. Talvez seja aquele peso que eu e você podemos carregar por dentro, devido a tantas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo, e nós não conseguimos muitas vezes dar conta. Porque o ser humano, ele sempre busca
resolver a si mesmo. Não sei se você já parou para pensar em algum momento na sua vida, mas eu já tive esse momento de olhar assim e falar, qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Muitas vezes esquecemos de olhar para Deus quando fazemos essa pergunta. Nós queremos sempre melhorar, isso é legítimo. Nós queremos ser suficientes. Isso não é tão legítimo assim. Você já vai entender mais para frente. Nós queremos compensar erros, muitas vezes, e se a gente erra, a gente de fato tem que compensar, é legítimo também. Nós queremos provar o nosso valor. Por quê? Nós muitas vezes necessitamos de aprovação. Nós queremos muitas vezes mostrar que nós somos amados, que merecemos ser amados pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos na igreja, por Deus e até mesmo por nós mesmos. Isso gera muitas vezes cansaço, gera estresse, gera fadiga. Eu tenho certeza que hoje tem gente aqui que está cansada, porque nós cansamos, não apenas fisicamente, mas a nossa alma cansa. Porque nós vivemos tentando nos justificar o tempo inteiro, o porquê às vezes não damos contas das demandas, das coisas que queremos ou que precisamos fazer. Seja na igreja, com a nossa vida entre os irmãos, com as nossas atividades e responsabilidades aqui, seja no trabalho, com as nossas responsabilidades lá para com os colegas de trabalho, para com a empresa com a qual nós trabalhamos, para com os nossos chefes ou os nossos subordinados. Muitas vezes em casa, os homens nos seus deveres como maridos, como pais, as mulheres como esposa, como mães. Nós queremos sempre dar o nosso melhor e isso, como eu disse, é legítimo, queremos melhorar e isso é importante. Mas muitas vezes nós nos culpamos. A gente vive com a sensação de que nunca chegou lá. Hoje é Dia das Mães, como eu comentei no começo, e eu conheço muitas mães que às vezes olham para o seu trabalho como mãe e diz, nossa, mas eu podia ser melhor para o meu filho. E às vezes eu estou vendo aquela mulher dar tudo de si, sendo uma ótima mãe para mim que estou olhando de fora. E ela quer ser uma mãe ainda melhor porque ela ama o seu filho e ela se cobra. E a gente vive com essa sensação de que nunca chegou lá, de que nunca fez o suficiente, que nunca fez o bastante, de que nunca nada está terminado completamente. E o coração do homem também é assim em outras áreas da vida. Às vezes nós desejamos alguma coisa e chegamos lá, e aí nós desejamos outra coisa. E quando eu conseguir tal coisa, eu estarei feliz, eu estarei completo, eu serei pleno. E quando eu chegar nessa outra coisa, surge mais uma coisa. Porque muitas vezes estamos buscando satisfação em coisas erradas. Consumação, aonde só Deus pode consumar. E é isso que esse texto fala. É isso que João 19:30 mostra. Eu vou ler de novo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus está na cruz depois de ser humilhado, espancado, abandonado, com o corpo destruído, com dores, dificuldade de respirar. E naquele momento que visualmente nós, ao ler a palavra de Deus, percebemos um Jesus fraco, um Jesus machucado, um Jesus sofrendo. Eu imagino quem estava lá vendo essa cena. Naquele momento, talvez o inferno pensou, vencemos. Os discípulos pensaram que acabou, e agora? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? A multidão acha que tudo deu errado. Hoje na escola bíblica dominical, o pastor fez referência, à crucificação. E ele disse assim, nossa, mas parece que deu errado mesmo esse plano, né? Porque ele estava nos céus, no seu trono de glória,
Aí ele veio para a terra para ser crucificado. Para quem não sabe, né, até o pastor comentou hoje de manhã, a cruz para a gente hoje é um símbolo muito comum e até de alegria, porque sabemos que se não houvesse a cruz, não estaríamos aqui louvando esse Deus maravilhoso, não teríamos salvação. Alguns tatuam a cruz no corpo, como o pastor comentou hoje cedo. Alguns carregam uma correntinha com uma cruz. Mas naquela época a cruz significava vergonha. A pessoa que morria a morte de cruz, ela estava sendo condenada por um crime horrível, tremendo. Era uma pessoa que a sociedade olhava e falava, tem que morrer mesmo. Essa cruz é pouco. Então, muitas vezes, ao verem Jesus naquela cruz, poderiam estar pensando, acho que deu errado, hein? Espera aí. Mas então Jesus abre a boca. E as palavras dele não são de derrota. Jesus ele não diz, olha, eu tentei. Jesus não diz, olha, eu fiz o que eu pude, agora é com vocês. Para mim, até aqui deu. Ele não diz, ó, quase deu certo. Antes de morrer, ele declara, está consumado. Está consumado. Terminou. Foi pago integralmente. O pessoal da academia aí, quando termina o treino, não fala, tá pago? Você treinou inteiro ou você treinou pela metade? Mas aí você põe lá, tá pago. Aqui, de fato, Jesus estava dizendo, tá pago de verdade. Está consumado. Integralmente, está concluído. Como se ele estivesse dizendo assim, não ficou nada pendente. A dívida foi paga, o caminho foi aberto, a obra foi concluída, eu terminei o que eu vim fazer aqui. E talvez a nossa maior dificuldade hoje, de alguma forma, seja aceitar isso. Por mais que nós saibamos desse sacrifício e saibamos que Jesus veio para isso, e ele precisava estar naquela cruz, para que eu e você tivéssemos redenção. Isso na nossa cabeça e no nosso coração, às vezes parece que não entra completamente. E a gente vai discorrer sobre algumas situações aqui, mas é do ser humano a ideia de que, peraí, eu preciso talvez ajudar Deus nessa salvação aqui, acho que talvez ela não esteja completa. Vou voltar a falar da escola dominical. Se você não está vindo na escola dominical, venha. Nós estamos estudando Gálatas. E que bênção tem sido aprender. E mais uma vez, né, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele está dizendo ali, gente, a gente estávamos vendo Gálatas 3, né? E ele diz assim, vocês estão malucos? Para não dizer coisa pior, né? O pastor até usou uma palavra cedo, né? Um exemplo ali, né? Como se Paulo tivesse, vocês são idiotas. Vou falar baixinho aqui. Vocês são idiotas. Vocês aprenderam que a salvação é em Cristo. E aí vocês estão indo atrás das obras. E a gente vê Paulo, não só na carta aos Gálatas, mas em muitas outras, tentando dizer, gente, Cristo é suficiente. Vocês não precisam de mais do que isso, mas o ser humano é difícil, é teimoso. Nós queremos talvez ajudar a Deus a achar que temos que fazer algo para completar o sacrifício de Cristo, mas não temos. Na cruz, Cristo começou uma obra da qual ele terminou. Está consumado. Mas o que exatamente estava consumado? Beleza, está consumado, está terminado. Mas o que Jesus termina ali? Ele disse, está consumado porque a sua obra foi concluída. A cruz ela não foi um acidente de percurso. Jesus estar na cruz não foi um acidente de percurso.
Na Páscoa, que passou aí há alguns dias, eu vi aí um comediante colocando nas redes sociais dele, dizendo, gente, mas espera aí, Jesus não é Deus? Então por que ele se deixou crucificar? Não sei se ele queria likes, né? Mas pra gente é muito óbvio tudo isso aí, e a gente vai reforçar isso essa noite. Jesus poderia ter descido daquela cruz? Sim, poderia ter descido daquela cruz. Mas essa cruz não foi um acidente de percurso, não foi, ops, coitado de Jesus, ele foi morrer naquela cruz. Ele não morreu porque ele perdeu força política ou porque ele foi uma vítima da história. Ele veio exatamente para aquele momento. E quando você lê a Bíblia, quando você vê a palavra de Deus, quando você vê o que Deus revelou para a gente vê que desde Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia inteira ela aponta para a cruz. Os sacrifícios que eram feitos logo após a queda, dizendo que o pecado deveria ser expiado, deveria ser pago de alguma forma. O cordeiro da Páscoa, o anjo da morte, que pegou as crianças egípcias, e o povo de Deus foi salvo por colocar o sangue nos umbrais da porta. Os sacrifícios do templo, o sistema sacerdotal da época, tudo apontava para que um dia o sacrifício perfeito iria acontecer. Não sei se você sabe, mas o povo judeu, para pedir perdão pelos seus pecados, não fazia uma oração aqui, que nem o pastor fez agora há pouco, né? Vamos passar por alguns momentos de oração silenciosa, e depois eu vou orar junto com a igreja, e nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Não. Pensa na trabalheira que era você pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, e levar ela para o sacerdote, e ele matar, ter todo um ritual, né? Pegar aquele sangue, despejar, sujeira que fazia, para pedir perdão pelos pecados. Só que toda a Bíblia, todos os rituais, tudo que aconteceu, aponta para esse momento, para o momento da cruz, para o momento que Jesus se entrega como um cordeiro sem defeito. E agora Jesus diz, chegou o fim. Tudo aquilo que apontava para mim está consumado. E aqui é o nosso primeiro ponto dessa noite. A dívida foi paga. A palavra usada aqui no original, pelo apóstolo João, é tetelestai. Não sei se a pronúncia é essa mesmo. É isso, pastor? É tetelestai. Ela era usada comercialmente, né, quando alguém negociava alguma coisa, quando tinha um contrato, para dizer, ó, tá pago, não te devo mais nada. Nós fizemos um determinado acordo, e aí eu fiz a minha parte para com você, então tá pago, não toquemos mais nesse assunto, não te devo mais nada. Está pago. Pago integralmente, era como se fosse um carimbo. Jesus não morreu apenas para nos ajudar. Ele morreu para resolver aquilo que nós jamais poderíamos resolver. Ele veio para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Porque o problema do homem, o problema humano, nunca foi apenas um problema emocional. Nunca foi um problema psicológico ou social. O problema do homem, na verdade, é moral. Moral diante de Deus. Nós pecamos, nós por sermos pecadores, nós pecamos contra um Deus que é santo, um Deus que é perfeito, um Deus que não se mistura com o que é errado, com o pecado. E esse Deus teria para cada um de nós a sua ira. A sua ira. Pensa no quão poderoso é Deus. Pensa
como seria receber a ira de Deus. Nós tínhamos algo que o mundo moderno, no qual nós vivemos, talvez não gosta muito de dizer ou ouvir. O pecado gera dívida. Nós estávamos endividados. Na vida secular talvez estejamos também, mas nesse caso aqui, para com Deus, nós estávamos em dívida. A cultura, muitas vezes, o mundo secular nos diz: você precisa se encontrar. A Bíblia não diz isso. Ela diz: você precisa se reconciliar. Porque você está em débito. Você estava em débito. E essa dívida, ela não pode ser paga por boas obras. Porque boas obras, elas não trazem remissão de pecados. Elas não apagam culpa. É como se alguém tivesse quebrado uma vidraça e depois, ao varrer os cacos, a vidraça não estivesse mais quebrada. Mas a vidraça foi quebrada e precisa ser consertada. Os cacos também precisam ser limpos. Mas o fato de você varrer e limpar aquele ambiente não faz o vidro estar restaurado. Uma coisa, ela não anula a outra. Há alguns anos, eu evangelizando um grande amigo meu, que hoje é presbítero, ele era um cara assim, sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, só falta ser crente? Aquela pessoa que vive uma vida correta, pratica boas obras de um jeito que eu olhava assim e falava, nossa, eu preciso melhorar. Aquela pessoa legal que todo mundo gosta dela, honesta, simpática. E aí uma vez ele olhou para mim e falou assim, Jonathan, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo ninguém, eu faço umas coisas boas para as pessoas, tá tudo certo, não tá? Eu falei, não tá. Não tá. E aí que algo na mente e no coração dele, né, o Espírito Santo trabalhou para ele entender, opa, não tá? Tudo bem? Não tá. Porque você fazer o bem não traz salvação. Na verdade, você fazer um bem, muitas vezes é uma consequência daquilo que o Espírito Santo faz no seu coração. Pelo menos assim para o cristão. E fazer o bem, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Inclusive esse meu amigo, que se converteu. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo, não existe mais débito em quem está comigo, em quem está em mim. Isso de fato transforma as nossas vidas. Porque, como esse meu amigo outrora fazia coisas boas para tentar quitar uma dívida que Jesus já tinha quitado. Tentando compensar, talvez, tentando merecer algo que ele não teria capacidade de merecer. Efésios fala que nem fé nós podemos ter se Deus não nos der. É dom de Deus. É Ele quem nos dá até a fé nele. Nós não temos capacidade de obedecer a Deus, obedecer a lei. Venha na escola dominical, estávamos falando sobre isso. Obedecer a lei de tal forma para que possamos nos salvar. Não podemos. Não temos essa capacidade porque não conseguimos cumprir. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor, o Cristo encarnado, que morreu na cruz, não é faça alguma coisa. Ele é Cristo já fez. Ah, eu vou vir aqui, eu vou cantar o louvor forte, porque Deus vai ficar feliz comigo. Eu vou abraçar os meus irmãos, eu vou ler a Bíblia, porque aí Deus vai ficar feliz comigo e aí Ele vai me salvar. Não vai, não é assim que funciona. Não há nada que nós possamos fazer que nos traga a salvação.
E aí volta ao comentarista lá que disse, tá, mas Jesus não podia descer da cruz? Ele podia. Ele não precisava nem estar lá se ele não quisesse. Mas ele veio fazer o que eu e você não poderíamos fazer. Aquela ira de Deus que eu comentei, deveria vir para mim e para você. E foi para Jesus. Domingo passado o reverendo falou, tenho sede. A frase de Jesus, tenho sede. Ele estava longe de Deus, distante de Deus, de tal forma, Deus já tinha virado o seu rosto para o seu filho, que Jesus sentia sede. Ele estava abandonado. O autor da vida, a fonte de água viva, tinha sede. Porque Deus deixou de olhar para Cristo naquele momento. Esse sofrimento era meu e seu. Era para Deus deixar de olhar para mim e para você. Mas Jesus falou assim, Pai, eu pago. Eu pago. Não faz isso com eles, não. Eu pago. Está consumado. Segundo ponto. O véu já não é mais necessário. Lembra dos sacrifícios? Que eu comentei há pouco? Uma vez por ano, o povo ia ao sacerdote, levavam seus sacrifícios, e o sacerdote, ele se preparava com roupas especiais, ele se purificava de uma maneira toda especial, ele se aprontava para entrar no Santo dos Santos e prestar esses sacrifícios ao Senhor. Lá ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e separava a área, digamos, comum do Santo dos Santos, um enorme véu, espesso, grosso. E quando Jesus morre, Jesus diz, está consumado. E aí, vocês vão ver domingo que vem, logo depois ele fala que ele entrega o seu espírito. E aí, pouco tempo depois de ele dizer, está consumado, esse véu se rasga de cima a baixo. Lembra que eu disse que o véu era espesso. Eu estava pesquisando a respeito, tem estudiosos que dizem que era um véu que tinha, sei lá, 10 centímetros de grossura, né? Não sei como se pode ser assim mesmo, mas alguém não rasgaria aquilo ali. E ele é rasgado naquele momento, de cima a baixo. Por que ele é rasgado? Ele separava o Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus, da área comum, que todos os homens poderiam chegar. Quando aquele véu se rasga, Deus está olhando para nós e dizendo, agora o pecado foi pago, então o acesso a mim, ele se tornou irrestrito. Você pode chegar até mim. Por isso que no nosso momento de confissão aqui, como eu dei exemplo agora há pouco, nós não trouxemos nenhum animal para morrer aqui na frente. A gente só conversa diretamente com Deus. Lembrando, e eu já disse outras vezes, o momento da nossa liturgia aqui, no qual nós pedimos perdão dos nossos pecados, só simboliza o que devemos fazer dia após dia, no nosso tempo para com Deus. Dia a dia, momento a momento, devemos sim pedir perdão pelos nossos pecados. O pecado que cria separação entre Deus e o povo, agora estava pago. O povo que não podia entrar livremente na presença de Deus, precisava de um sumo sacerdote para isso, agora não precisa mais de um sacerdote que entre com sangue, com medo, com mediação por esse povo. Porque Cristo, naquela cruz, não apresenta diante de Deus sangue de animais, mas ele apresenta o seu próprio sangue. E o véu se rasga de cima a baixo.
E não é o homem abrindo o caminho para Deus, como algumas igrejas pregam hoje em dia, dizendo que não, você tem que fazer porque Deus vai te ouvir, você vai ministrar, você vai profetizar e Deus vai te ouvir porque Deus, como se Deus precisasse de nós. Não é isso. É Deus abrindo caminho para o homem. Não existe mais sistema sacrificial. Não existe mais necessidade do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus se entregou por nós. Cristo basta. E voltando ao começo, talvez esse seja um dos grandes problemas nos nossos corações. Porque nós gostamos de controlar as coisas, não é? Ou você não é assim? Nós gostamos de estar no controle, de dar direção às coisas, de resolver os nossos problemas. Nós gostamos até, inconscientemente, muitas vezes, de querer controlar a salvação. Gostamos da sensação de participação, de poder dizer, olha, eu também fiz parte. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ó Senhor, hoje eu ajudei aquele irmãozinho que estava precisando. Hoje eu fiz aquele negócio que a sua Bíblia me diz que eu tenho que fazer. Hoje eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Eu fui lá cantar um louvor. Deus, eu estou indo bem, hein? Não importa. A nossa motivação para fazer tudo isso que eu citei não é buscar a salvação. Muito pelo contrário. Se nós somos salvos, naturalmente, nós queremos sim agradar a Deus. Mas porque nós já estamos salvos. E a cruz, ela destrói o nosso orgulho. Porque diante da cruz, ninguém pode dizer, olha, eu contribuí, tá? Eu fiz alguma coisa. Me perdoa se você vai se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Eu até fiquei pensando se eu ia falar isso ou não. Mas há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo da família que é homossexual. E numa conversa aberta eu disse para ele assim, sabe qual a dificuldade de você entrar numa igreja hoje? É porque quem está lá muitas vezes acha que é melhor que você. É porque quem está lá te olha como um miserável pecador, pior do que eles. Só que quem está lá muitas vezes não para pensar que homossexualidade é pecado, que falar mal do irmão é pecado, que mentir é pecado, que passar um semáforo vermelho é pecado, que desrespeitar pai e mãe é pecado, que tanta coisa das quais nós passamos e erramos no dia a dia também é pecado. Ninguém tem mérito diante da cruz, porque nós somos pecadores. Nós passamos, e eu vou falar a terceira vez, por um momento de pedir perdão pelos nossos pecados. E o que nós vamos fazer domingo que vem? Vai ter esse momento de novo? Vai. Amanhã eu vou ter que pedir perdão pelo meu pecado? Vou. Porque ninguém é melhor que ninguém diante da cruz. A cruz destrói o nosso orgulho. Ninguém diante da cruz de Cristo pode dizer, olha, Senhor, estamos juntos, hein? Eu contribuí. Não estamos juntos. Eu não contribuí. Existe um pregador presbiteriano, ele chama Alistair Begg, se eu não me engano. Um pregador escocês, um pastor escocês. E ele conta uma história bem interessante.
ele diz que o ladrão da cruz chega aos céus, aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, chega aos céus, e o anjo olha para ele assim e fala: "Oh, peraí, calma aí, o que você está fazendo aqui? Você estava na cruz ali, rapaz?" "Não sei, eu estou aqui." "Tá, mas você já leu a Bíblia?" "O que é Bíblia?" "Tá, mas canta um louvor aí, vamos ver se você..." "Não sei." "Mas você exerceu piedade, então? Você ajudava as pessoas?" "Não." "Tá estranho isso aqui." Aí esse anjo liga para o anjo supervisor e falou: "Desce aqui que tem um negócio estranho aqui." Aí desce o anjo supervisor e fala: "Rapaz, você tomava ceia quando você estava lá na terra?" "Ceia?" "Você foi batizado? Que pastor que te batizou?" "Não, não sei nem o que é batismo." "Os 5 solas você conhece?" "Não." "Mas por que você está aqui?" E ele responde: "O homem da cruz do meio disse que eu podia entrar. É por isso que eu estou aqui. Só por isso. Eu não fiz nada. Aquele homem disse que eu podia estar aqui e aqui eu estou." O único mérito da salvação é de Cristo, porque Ele pagou o preço. Terceiro ponto. Quando nós entendemos isso, uma nova vida começa. Quando nós entendemos que Jesus terminou a sua obra dizendo: "Está consumado", nós percebemos que Ele não está apenas encerrando uma obra, mas Ele está inaugurando uma nova realidade nas nossas vidas. A cruz de Cristo, ela não somente perdoa pecadores, ela transforma pessoas. Ela nos faz entender aquilo que antes não entendíamos. E aí sim, ao olhar para a cruz, como nós já cantamos muitas vezes, e entender tão grande amor, nós queremos sim mudar as nossas vidas. A série toda, todas as pregações que nós ouvimos desde o início dessa série, desde a Páscoa, essas pregações vêm nos mostrando que na cruz Cristo perdoa, na cruz Cristo salva, Cristo cria uma nova família. Cristo cuida de nós na sua cruz. Ele sacia a nossa sede, como foi dito domingo passado. E quando nós entendemos tão grande sacrifício, entendemos o estar consumado de Cristo, nós entendemos também o porquê Cristo transforma de fato as nossas vidas. Nós entendemos que o problema principal foi resolvido. A ira do Pai foi satisfeita. A culpa foi paga. A separação acabou. Lembra do véu? Não tem mais separação. E agora existe reconciliação com Deus. Reconciliação. E quem foi reconciliado com Deus não consegue enxergar mais a vida, o mundo, o sacrifício de Cristo da mesma forma. Tem uma frase que diz: depois que você vê, não dá mais para desver, né? Porque a graça de Deus é irresistível. Quando Deus se revela para nós, não dá mais para desver. Ele é irresistível. O Evangelho de Cristo, ele não melhora apenas comportamento, ele muda a nossa identidade, ele muda quem somos.
Hoje estávamos almoçando e houve uma brincadeira lá, né? E aí não sei que um de nós falou assim, né? Não, mas fulano fez tal coisa, pode ir lá na igreja agora à noite? Era uma brincadeira entre nós. Pode. Ah, mas eu cometi esse pecado, eu posso ir lá na igreja? Pode. É para você que Jesus veio, é para você que Jesus morreu. Somos todos pecadores. Mas ao olhar para a cruz e entender tão grande amor, ele começa sim a mudar a nossa identidade. E isso é um processo. Uma vez uma pessoa me disse, e talvez você já tenha ouvido algo parecido de alguém, eu até queria ir na igreja, mas eu preciso parar de fumar. Eu falei, vai na igreja fumando mesmo, rapaz. E vamos orar. E o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração. Sabe, não espera você estar perfeito para vir aqui, porque aqui não tem gente perfeita. Ao entender a cruz de Cristo, ao sermos salvos, esse processo começa nos nossos corações, o Espírito Santo vai nos trabalhando. Olha para você de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, não sei quando você se converteu. Ontem, às vezes se converteu ontem. Garanto que você está melhor. Porque o Espírito Santo vai trabalhando a gente. E você não está melhor porque você fez algo para melhorar. Você está melhor porque o Espírito Santo foi trabalhando no teu coração. É Deus quem trabalha as nossas vidas. Não há mérito em nós. O cristão, ele não vive tentando conquistar a aceitação. Ele vive porque ele já foi aceito por Cristo. E isso muda tudo nas nossas vidas. Muda nosso casamento. Muda nossa família. Muda o nosso trabalho. Muda a nossa igreja. Muda os nossos relacionamentos. Porque agora nós não vivemos para pagar. Nós vivemos em gratidão. Nós somos gratos. Eu queria ler alguns textos aqui. Voltando a falar da escola dominical, estamos estudando Gálatas. Gálatas 2, 19 diz assim. Vou ler 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Porque eu entendi o amor de Cristo e eu me coloco na cruz com Ele. E o texto segue dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quando você olha para a cruz e entende o sacrifício do Senhor, é Ele quem vive em você. Porque as decisões, aquilo que você faz, pelo menos é assim que tem que ser. Já não é mais o que eu quero, mas é o que Ele quer. Porque eu conheci tão grande amor. Então eu quero fazer. Porque eu fui salvo. Não para ser salvo. Gálatas 5, texto bem conhecido. Gálatas 5:18. Aquele texto que fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebetices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, e ainda bem que tem um mas, o fruto do Espírito. Acho que eu nunca fiz tanta propaganda da escola dominical. O pastor começou a escola dominical hoje dizendo assim: quem aí tem o Espírito Santo? Não falou, pastor? Quem aí tem o Espírito Santo? E como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito, verso 22, é amor. E esse amor tem tantas facetas, porque é o fruto, o amor. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificam a sua carne. Eu sei que nós não somos perfeitos, porque se fomos não precisaríamos da cruz de Cristo. Mas, como eu disse há pouco, olha para o seu eu de alguns anos atrás, de quando você se converteu, de quando você entendeu o sacrifício de Cristo para cá. Você melhorou em amor, em alegria, em paz, em paciência. Você é mais benigno, é mais bondoso, é mais fiel. Você tem mais domínio próprio. Se vivemos no Espírito, verso 25, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Quando Jesus consuma a sua obra, Ele nos transforma. Ele nos mostra a novidade de vida, que é viver no Evangelho. Concluindo, então quando Jesus diz, está consumado, Ele não está dizendo, eu tentei. Ele está dizendo, eu concluí de fato. Eu concluí. A dívida foi paga. A justiça de Deus foi satisfeita completamente. O caminho foi aberto, a salvação foi garantida. Então nós não devemos viver como se faltasse alguma coisa. É lógico que a gente, ao olhar para os nossos pecados, se sente incompleto. E ao se sentir incompleto, devemos olhar para a cruz de Cristo, porque é ela quem nos completa. Porque Ele pagou o que não poderíamos pagar. Se falta paz, é que muitas vezes nós não descansamos na cruz. Se falta segurança, é porque talvez estejamos tentando nos justificar sozinhos, sem olhar para Cristo. Se falta alegria, é porque às vezes nós estamos tentando provar o nosso valor. Valor que nós não temos, não vamos conseguir provar. Cristo fez tudo o que precisava ser feito, tudo. Por isso o Evangelho é um convite para você não carregar mais peso, mas sim descansar em Cristo. Na sexta-feira em casa também eu comentei sobre Mateus 11, 28 e 29. Texto bem conhecido da palavra de Deus. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e carregados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
É interessante que Jesus fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ele não fala: olha, você está cansado e sobrecarregado? Faz tal coisa. Não, vinde a mim. Está cansado e sobrecarregado? Vai mais na igreja. Está cansado e sobrecarregado? Canta um louvor. Não, vinde a mim. Não que essas outras coisas não sejam legítimas. Temos que vir na igreja, temos que cantar e adorar a Deus, temos que ler a sua palavra, temos que nos colocar aos seus pés e orar, e isso também é ir até Ele. Mas temos que ir até Ele com o foco certo. Com o foco em Cristo. Não porque nós estamos fazendo, porque nós somos algo, não somos. O nosso foco tem que ser o Senhor Jesus. Algumas aplicações práticas. Pare de conquistar aquilo que Cristo já garantiu. Você não precisa viver tentando comprar o amor de Deus. Deus não está olhando para o seu desempenho espiritual. Ele ama você. Ore, busque santidade, obedeça. Mas entenda que não há nada que você possa fazer para ser aceito. Ele já te aceitou. E porque eu sou aceito, Pai, eu quero render graças a Ti. Eu quero estar na Tua presença. Porque o meu coração é grato por tão grande amor. Pare de carregar culpas que Cristo já pagou. Cristo já pagou. Tem gente que vive aprisionado no passado, mesmo depois de conhecer a cruz de Cristo, gente. Para de tentar pagar o preço que Ele já pagou. Se Ele consumou a obra, não viva como se o pecado tivesse a palavra final da sua vida. Se arrependa, confesse, mas creia que o perdão vem de Deus. Viva como alguém verdadeiramente livre, porque o Evangelho liberta. Se a dívida foi paga, você não pertence mais ao medo. Você não tem mais a condenação. Você não é mais escravo do pecado. Agora você pertence ao Senhor Jesus. Ele te comprou. A verdadeira liberdade não é viver sem Senhor, mas é viver sob o senhorio daquele que fez tudo por nós. Tudo. E Ele fez tudo. Oremos. Pai querido,